Olá pessoal, tudo bem? Me chamo Bruno. Aqui estamos apresentando o podcast Sandrinho Show, junto com os alunos também de AMB3, a Tabata Kameski, Larissa Caetano, Duda Schweizer. Na edição nós temos a Laís. Como nosso convidado aqui, o professor Matheus, de História. Pode se apresentar, professor, por favor? Boa tarde a todos, é um prazer, muito obrigado pelo convite. Eu sou formado em História pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, tenho mestrado também em História Social pela mesma instituição, sou professor da rede municipal de São Roque, né? No ensino fundamental na Escola Carmen Lúcia, dei aula para Tabata há 4 anos, né, Tabata? Sim. E também sou professor de ensino médio na Escola Estadual Bairro Verave Biúna. Hoje nós vamos falar um pouco sobre o cangaço em si, o que foi e as suas figuras principais. O senhor já tratou desse tema em algum momento? O senhor gosta de tratar? O tema ele é sempre abordado no 9º ano, ele faz parte do currículo, a gente precisa passar, é um tema muito importante, é muito relevante. Eu particularmente é um tema que não sou especialista no tema, mas eu gosto, é bom explicar pelo menos os pontos principais, principalmente porque ele nos faz pensar sobre os dias de hoje. Eu acho que esse é um aspecto bastante relevante para a nossa conversa. O cangaço, esse cangaço que vocês estão pesquisando, que a gente está conversando aqui, ele é um fenômeno datado. Ele vai terminar ali nos anos 40 no governo de Getúlio Vargas, principalmente depois da morte de Lampião, aí os outros bandos vão todos sendo desarticulados. Mas ele nos ajuda a entender o hoje, ele nos faz pensar os dias de hoje, né? O tema é importante, por quê? Porque o cangaço, o que vocês estão pesquisando, o que a gente está conversando aqui, ele é uma reação, ele é um movimento social com uma característica particular, que eles são armados, mas é um movimento de reação a uma série de problemas que a gente vai conversar aqui daqui a pouco. Bom, então eu sou a Larissa e eu vou começar com a primeira pergunta. A gente pode dizer que esse descaso com a região do Nordeste, como apresentado pela Tabata, ele foi o estopim para que os cangaceiros eles ficassem conhecidos no Brasil? A gente precisa entender o que está acontecendo então lá no sertão, né? A gente está falando aqui sertão, essa região ali do Nordeste é uma região ampla, vasta, e a gente precisa entender algumas coisas. Primeiro é o seguinte, em 1870 a gente vai ter a Grande Seca, um episódio muito dramático que já foi representado na literatura. A Grande Seca é o seguinte, mano, é fome generalizada. A gente consegue encontrar alguns documentos visuais, fotografias do pessoal assim, pele e osso, situação dramática. E você tem uma grande migração desse pessoal, eles querem sair desse agreste, do sertão, eles tentam vir para as grandes cidades, para tentar melhorar suas condições de vida. Aqui no Brasil nós vamos ter campos de concentração. Então, por exemplo, alguns autores como Jorge Amado, no livro Seara Vermelha, ele retrata bem isso, né? Essa galera que vem, que está fugindo da seca, quando eles chegam, por exemplo, nos arredores das grandes cidades, tipo Fortaleza, por exemplo, a elite local, numa postura preconceituosa, classista, racista, enfim, eles impedem esse pessoal de entrar nas cidades. E criam-se campos de concentração, e por anos esse pessoal fica alojado ali. E o termo é esse mesmo, campos de concentração. Eu estou começando com esse tema só para a gente já ter uma ideia do que é a região, entendeu? Então é uma região seca, é uma região que você tem fome, é uma região que você tem uma miséria absoluta, é uma região que tem muita desigualdade social, porque então você tem uma família que é dona de todas as terras, e você tem então aqueles, né, a maioria da população aí, os sertanejos, né, como são chamados, abandonados à própria sorte, e você tem um fenômeno que é muito interessante, não costuma aparecer muito nas aulas de história, nos livros de história, mas aparece nos livros de geografia, muitas vezes, que é a indústria da seca. Isso é uma questão fundamental para a gente conversar, pessoal, porque é o seguinte, ó. Primeiro, o que é a indústria da seca? A indústria da seca é o seguinte, a gente costuma achar que, olha, o Nordeste, o sertão, que dó, né, seca, agreste e tal, como se fosse um fenômeno sobrenatural, e não é. Existe, por exemplo, açudes,
Existe, por exemplo, a água subterrânea, você fura poços e você traz a água, você faz as cisternas, enfim. Só que quem controla isso? Quem controla isso são os coronéis, né? Os coronéis são os proprietários das terras, né? os latifundiários. Essa galera tem um acesso à terra, eles têm acesso a essa água, eles controlam isso, e aí a indústria da seca é justamente isso. Você quer água, filha? Você precisa da água, né? Então você vai trabalhar para mim. Você vai aceitar essas condições que eu tô te dando, salários baixos, uma condição desumana, um tratamento desumano, entendeu? Quase Então, um trabalho escravo, né? é isso. Então essa é a situação que você encontra lá no sertão no momento que surge a figura do Lampião, beleza? Dos cangaceiros, melhor dizendo, né? Que é o final ali do século XIX até meados do século XX, por volta de 1938, 1940, principalmente depois da morte do Lampião em 38. Como é que fica fácil de entender o que é o cangaço? Ou como é que ele, por que ele surge? Porque nós temos as condições materiais, as condições reais de vida da população muito ruins, muito ruins. O Estado, o governo, ele não está presente para atenuar, ajudar, proteger o seu povo. Isso cria condições para a população criar outras formas de sobrevivência. Aí a gente entende o cangaço. A gente pode considerar que o cangaço ele foi um movimento social? Sim, com certeza. Ele é um movimento social, mas como eu disse, ele é um movimento social de protesto, que tem as suas reivindicações. É um movimento social, mas ele é armado, né? Então a gente precisa entender uma questão importante. É legal a gente discutir sobre isso. Existem várias formas de protesto. Uma pergunta que surgiu, né? Tinham aquelas pessoas que apoiavam esse movimento, que me fugiu a memória o nome deles, mas qual foi a importância deles, assim? Porque era um grupo nômade, né? E eles precisavam desse reforço, dessa... Eles vão ter apoio da população local. Alguns desses apoios é porque o pessoal compartilhava do movimento. Né? Então, tipo assim, ó, você tá atacando, vocês vão atacar ou atacaram a cidade daquele coronel pilantra, daquele coronel, então tamo junto. Pega água aqui, vamos se alimentar, pode se alimentar, tem comida para vocês. Mas também o modo de agir dos cangaceiros era bastante violento. Então, assim, é óbvio que eles colocavam medo na população. Então, muitas vezes esse apoio também vinha de, assim, pelo medo. Até tem história que eu achei que a Maria Bonita e o Lampião se conheceram assim, que a família dela era uma dessas pessoas que ajudavam o cangaço, ajudavam os grupos, e daí eles se conheceram assim, num tempo que o Lampião estava hospedado na casa dela. Interessante. Achei isso interessante também. Vale ressaltar, né, que tem 3 tipos de cangaceiros, que um deles são os que trabalham para os latifundiários, né, que são os jagunços. Eles defendem os interesses dos latifundiários. Os políticos, que são semelhantes, só que com as figuras políticas da época. E os cangaceiros independentes, né, que são os mais conhecidos. Qual que é a maior diferença entre eles, assim? Qual que era... Como que a gente pode identificar a relação entre esses grupos? Bom, eu acho interessante nesse tópico falar sobre a figura do bandido social. Ele não atua por causa própria. Então, o que é atuar por causa própria? Eu vou pegar porque eu quero isso para mim. Pelo Não. bem social, né? Ele é pelo bem social, então vou distribuir para quem precisa, para os carentes. Aí esse seria o social. Existem então esses outros tipos, né, que seria então o cangaceiro, assim, aí é por causa própria. E aí a questão dos políticos, né? O político que nós temos no Brasil dessa época, que esse fenômeno social está acontecendo, que é o cangaço, é a figura do coronel. Ele é o símbolo do poder econômico. O coronel é o sujeito que tem a grana, ele tem a terra, ele tem as posses. Ele vai ganhar esse título desde 1834, com a criação da Guarda Nacional. Não vou entrar no mérito agora, mas eles ganham o poder de chefiar tropas para proteger territórios, acabar com rebeliões escravas que aconteciam nessa época, e eles vão ostentar esse título de coronéis com muito orgulho. Esse é o momento da história do país em que
a questão social, a questão do povo era vista como um caso de polícia. O presidente da época, Washington Luiz, ele diz, olha, isso é coisa de polícia, ou seja, não sou eu, o governo, que tem que olhar para o povo e ajudar o povo, é a polícia que vai lá e senta a porrada nesses grevistas ou nesses manifestantes. Então esse é o cenário, esse é o cenário político do país, né? E vamos introduzir um pouco mais sobre Lampião em si. O Virgulino Ferreira da Silva, né, vulgo Lampião, ele recebeu esse nome, esse apelido, né, o Lampião, por conta do seu gatilho rápido, né, que durante a época ele conseguia utilizar carabinas de repetição de forma muito rápida, pelo seu engatilhado rapidamente, e os disparos produziam luz durante as noites e acabou recebendo esse apelido Lampião. E sua esposa, né, a Maria de Déa, conhecida como Maria Bonita após a sua morte, mas durante todo o seu trajeto com o Lampião e o grupo, ela era conhecida como Maria de Déa. E assim, em relação ao cangaço, porque tivemos diversos outros grupos cangaceiros, mas em relação ao cangaço, por que essa figura do Lampião e Maria Bonita é tão principal assim? Primeiro, do ponto de vista prático, né? O Lampião começou a atuar, ele começou a agir em 1920 e ele só vai ser capturado e morto em 1938. Então são muitos anos. E como a gente conversou, né, em off aqui, em nenhum momento houve, por exemplo, trégua, relaxamento. O tempo todo o Estado, né, com o seu braço armado, a polícia, as volantes, e o tempo todo eles estão perseguindo, cercando, tentando fazer emboscada, e o Lampião vai se safando de todas, como você disse na introdução da sua pergunta, né? Ele tem um conhecimento prático da região, ele conhece a geografia da região, e isso faz com que ele vá se safando, vá se livrando do movimento. E é interessante, então, já vou fazer mais uma janela aqui na explicação, porque conforme ele não é pego, a dificuldade de prendê-lo, de capturá-lo, vai criando uma mística de que ele é um ser incrível. Isso explica um pouco o porquê essa figura ser tão, assim, né, ser mais destacado do que outros, né? Falando assim, em relatos aos documentos históricos estudados, uma grande parte da forma que Lampião atuou, como o senhor citou, era de forma sanguinária. Uhum. Então, mesmo assim, ele ainda tem uma figura de herói. O senhor pode dizer que isso é resultante, por exemplo, da história dele que era passada por meio da literatura de cordel, que buscava ter um herói nacional? Sim, certamente. E é até curioso porque quando você, não sei se vocês já tiveram a oportunidade de passear em algumas dessas cidades do Nordeste, então você chega lá em Olinda, Recife, você vai nos mercadões, né? Salvador, enfim. Cara, isso é impressionante, a figura dele tá em todo lugar, assim, canequinha, mochila, Mas, falando mais assim do grupo, Uhum. o senhor pode citar um pouco de como funcionava o modus operandi do cangaço? Isso é interessante. O método de ação, né? O modo de agir é extremamente violento. Então é cerco às cidades ou às fazendas, saques e sem diálogo, né? Quase nunca tinham feridos, por exemplo. Eles sempre tinham vantagens. Além de conhecer a região, eles também aterrorizavam os soldados, né? É isso, eles são... O método, né, o modo operandi é a violência, é o método que eles encontraram para agir, né? A gente não pode florear isso, né? Florear é querer, não, passar pano, sabe? Não, era violento mesmo. Nós sabemos que o cangaço se popularizou na República Velha e, como você já disse, foi um movimento agressivo e um movimento social também, que não sabiam muito sobre na época. E qual foi a resposta da República diante do cangaço? A resposta é com violência, com repressão. Primeiro que o cangaço, ele vai incomodar demais as autoridades. Tanto incomoda que eles vão agir. Mas porque são contra
autoridades. Sim, perfeito. O Estado vai tocar o terror. Então, o que é tocar o terror? Eles vão agir com repressão. Tanto é que a polícia local não tinha o traquejo, né? O jeito para lidar ali na caatinga, para caçar, entre aspas, né? O lampião. Então, vai ser criado essa força especial. Eles chamavam de volantes. Por que volantes? Porque eles tinham um passe livre para passar de uma divisão territorial para outra, do limite para outro. Eles podiam passar à vontade, então da Bahia para não sei na onde, enfim, sem pudor. Mal comparando, era como se fosse o que a gente tem aí no Rio de Janeiro, o BOPE, Força Especial. Foi criada uma força especial com roupas especiais. Eles foram pegos, o Lampião e a Maria Bonita e os outros 11, no governo Vargas. E foram degolados, né, e colocados na praça pública. E como que a população da cidade das Piranhas, onde foi colocado, se sentiu? Eles se sentiram reprimidos? Tipo, se vocês fizerem algo do tipo, eu posso fazer isso com vocês de novo? Olha, essa é uma pergunta bastante interessante. No primeiro momento, você tem aquela ideia da curiosidade, né? Até no texto que eu estava lendo, o autor fala sobre isso. Você tem a curiosidade, né? Então, tipo assim, cacete, mano, os caras pegaram os caras, velho, né? Mas depois você tem aquela ideia de, putz, caraca, velho, estão decolando a cabeça dos caras e a cabeça tá apodrecendo e tá na praça ele ainda pra... E o policial responsável aí pelo cortejo das cabeças, né, de levar de uma cidade para outra, ele conta nas memórias dele que a ideia era levar para o Instituto Médico da Bahia, né, a cabeça. E aí, tipo assim, a cabeça do Lampião era para ser, assim como a do Antônio Conselheiro, era para ser estudada para os racistas chegarem à conclusão de que, tá vendo? Olha o sertanejo aí, ó. Ele já nasceu fadado para violência, entendeu? Só que aí o policial responsável por isso, ele comenta que não deu para fazer esse estudo, porque como o Lampião foi na cabeça, né? Então a massa cefálica se perdeu toda, fez muito estrago. E aí, então, mas eles fizeram máscaras mortuárias que ainda hoje são expostas, né? Ainda hoje elas estão em exposição no museu, agora eu não sei se está no Museu de Medicina da Bahia, eu não vou lembrar agora precisamente, mas elas ainda podem ser vistas. Quais foram as consequências do cangaço? Eu vou citar duas. A primeira foi colocar o sertão no mapa. É fazer aqui o Brasil todo, né, entender que existe aquela região. Tipo assim, caramba, né, velho? O que tá acontecendo lá para esses caras estar fazendo isso que eles estão fazendo? Então é você destacar a região, destacar a localidade ali. Tipo assim, com o cangaço, não tinha como mais negligenciar a região, não tinha como mais fingir que eles não existiam. Cara, eles existem. Então, colocar o sertão no mapa seria a primeira conclusão. E a segunda, eu acho que é o exemplo. O exemplo de protesto, de reivindicação, de questionamento, de desafio a essa indústria da seca, aos coronéis, a ordem estabelecida. Eles é um exemplo. Nós podemos questionar o método? Sim, podemos sim. Não somos obrigados a concordar com o método de violência. Não somos. Mas tira essa questão e vamos pensar na ação, nessa ação de eu estou tentando fazer alguma coisa, não vou aceitar isso. Eu acho que isso é o exemplo, eu acho que isso que fica. É isso que tem que valer, inclusive, pelo menos nos dias de hoje, né? A gente está vivendo momentos no país, momentos tenebrosos, são momentos assustadores. Um discurso de ódio muito forte, um machismo muito forte, uma homofobia muito forte, um racismo muito forte. Então, cara, o cangaço é esse exemplo para nós, né? O exemplo de que a gente precisa se organizar e lutar. Porque sem ação, sem luta, a gente não vai conseguir melhorar a situação, entendeu? Professor, para finalizar, né, eu tenho uma pergunta. Para você, eles eram justiceiros ou eles faziam o que faziam para passar o pano das ações deles lá? Eu vou responder da seguinte maneira: as duas coisas. Você tem uma galera que tinha essa visão mais assim, vou tomar dos outros, mas é para distribuir, é para ajudar, é para compartilhar. Mas você tem a galera que,
Mano, só estou aqui pela vingança. Por exemplo, o Lampião, estou aqui pela vingança. É pela honra da minha família, é pela vingança. Mas, mano, tá justo. Tá justo. Eles estão vivendo num momento histórico tenebroso. Né? Então, era dessa forma que eles encontraram para estar agindo, entendeu? Tá agindo. E é isso. Espero que eu tenha ajudado vocês, pessoal. Então, professor, muito obrigado pela participação. Vamos agora encerrar o nosso podcast. Podcast realizado pela turma de AMB3, podcast com o nome Sandrinho Show. Muito obrigado pela participação do senhor. O senhor acrescentou muito para a gente hoje. Podemos ter um bate-papo bem aberto, relacionado ao cangaço. E produziu para a gente um maior conhecimento. A gente pôde abranger muito sobre o tema. Então, eu agradeço pela participação e que tenha mais participações do senhor em outros podcasts realizados pelo nosso grupo. E obrigada por compartilhar o seu conhecimento com a gente. Não, imagina, eu que agradeço o convite, eu fiquei bem lisonjeado, né, pelo convite, fiquei, assim, né, não é comum, né, não é habitual, mas que legal, que bom que eu pude ajudar e contem comigo aí, se precisar de alguma coisa, né, Tabata? Tabata conhece bem o caminho aqui da escola, né? Só dar um toque. Valeu, pessoal. Obrigadão. Finalizamos aqui o Sandrinho Show.